Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Itamar Paulino por ter me convidado para fazer essa videoconferência. Gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas não foi possível. Eu espero que em uma outra oportunidade seja possível. Mas estou com vocês aí em pensamento e através da videoconferência. Eu agradeço também a Karine, com quem eu tenho tido contato nessa nossa parceria com a UFOPA, e quero agradecer a minha doutoranda, a Rosana Correia, por gravar esse vídeo nesse momento e também por ser minha parceira aqui nessas pesquisas em relação ao dramaturgo togolês Gustave Capot. Então hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o riso como resistência na peça A Mãe Cedo Demais, de Gustave Capot. Essa pesquisa ela tem sido realizada no âmbito de dois grupos que eu coordeno. O grupo de pesquisa, Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas, e o coletivo de teatro na classe em cena, a classe en scène, que é o nosso coletivo de teatro que vem montando, encenando várias peças desse dramaturgo do Gustave Capot. Essa apresentação, essa conferência, ela vai estar dividida em 3 momentos, né? Um primeiro momento eu vou falar um pouco do teatro político, que é uma questão que vem permeando as discussões dentro dos grupos de pesquisa. Em um segundo momento eu vou falar um pouco do Bakhtin a relação que ele estabelece entre literatura e cultura e a questão do riso em Bakhtin. E num terceiro momento eu vou falar da peça A Mãe Cedo Demais, de Gustave Capot. Uma pergunta que vem guiando as nossas pesquisas é a seguinte: em que medida o teatro pode ser vislumbrado como uma forma de mudar o mundo, uma forma de revolução? E dentro dessas nossas reflexões a gente tem discutido as obras do Bertolt Brecht, Jean-Pierre Sarrazac, um teórico do teatro francês, Josette Ferral, Bernardot e Sylvie Chalais. Essa última, Sylvie Chalais, tem refletido sobre o teatro de expressão francesa, especificamente da África. Essa aqui uma citação do Jean-Pierre Sarrazac, na obra dele de 2015, ele diz entender o teatro como capaz de oferecer uma reparação das catástrofes, das injustiças, dos massacres, dos genocídios, que os homens vão provocar, consumar e deixar-se consumar. É o que a gente tem visto no mundo hoje, né? E já há muito tempo, a questão das catástrofes, das guerras, que vão ser temática recorrente na obra de Gustave Capot. Sarrazac também vai trazer para a nossa reflexão essa ideia, né, de tentar verificar o que resta da viabilidade da dimensão política do teatro em um mundo no qual o político parece a cada dia se retirar um pouco mais em proveito de um pensamento único. É o que a gente vive no mundo e aqui no Brasil, então, de polaridades, né, extremas, polaridades lutando cada uma pelo seu extremo e tentando impor o pensamento único. Então, como fica o nosso papel dentro da universidade, dentro das nossas pesquisas e mais especificamente dentro do teatro, para a gente discutir e refletir sobre esses pensamentos. Entrando agora um pouquinho em Bakhtin, Bakhtin, numa tradução recente de alguns textos de Bakhtin, feitas pelo professor Paulo Bezerra, que saiu recentemente, agora em 2017, para o Bakhtin, a literatura deve estabelecer o vínculo mais estreito com a história da cultura. A literatura é parte inseparável da cultura. Não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. Ainda continuando do mesmo texto de Bakhtin, as correntes poderosas e profundas da cultura
particularmente as de baixo, populares, que efetivamente determinam a criação literária, continuam aguardando descobertas e às vezes permanecem totalmente desconhecidas dos pesquisadores. Então, dentro dessa pesquisa com Gustave Capot, um dramaturgo contemporâneo da África, a gente tem descoberto como a gente pode entender melhor essa cultura e como a literatura do Gustave Capot ela está intrinsecamente ligada a essa cultura. Agora, algumas considerações na mesma obra, né, nessa mesma coletânea de artigos traduzidos pelo professor Paulo Bezerra, ele traz algumas considerações sobre o riso. Né? E a primeira consideração é que seria uma pluritonalidade em contraponto com a monotonalidade que é séria. Né? O discurso monológico, para Bakhtin, é o discurso autoritário. E aí esse discurso é o discurso sério. A ironia e o riso que servem como superação de uma situação, como elevação sobre ela. Então, dentro dessa situação política da qual estávamos falando, a ironia e o riso podem ter esse papel de superação da situação e uma elevação sobre essa situação. Só as culturas dogmáticas e autoritárias são sérias. A violência desconhece o riso. A seriedade amontoa as situações de impasse, o riso se coloca sobre elas, liberta delas. O riso não coíbe o homem, liberta-o. As portas do riso estão abertas para todos e cada um. A ira divide, o riso unifica. O riso abre cancelas, faz o caminho livre. O riso está ligado à liberdade e à igualdade. O riso aproxima e familiariza. Né? Então, sempre nessa obra, notas sobre literatura e cultura e ciências humanas. Uma outra obra de Bakhtin que vai tratar da ideia do riso e vai trazer o conceito de carnavalização é Problemas da Poética de Dostoiévski. Uma obra que foi traduzida para o português em 2010, também pelo Paulo Bezerra, e ela vai trazer essa ideia da carnavalização e como ela vai acontecer dentro da obra de Dostoiévski, mas aqui a gente está emprestando esses conceitos para a gente refletir um pouquinho como isso vai acontecer na peça Mãe Cedo Demais. O carnaval é uma grandiosa cosmovisão, universalmente popular dos milênios passados. Essa cosmovisão que liberta do medo aproxima ao máximo o mundo do homem e o homem do homem. Tudo é trazido para a zona do contato familiar livre, com o seu contentamento com as mudanças e sua alegre relatividade opõe-se somente à seriedade oficial, unilateral e sombria. Gerada pelo medo, dogmática, hostil aos processos de formação e à mudança, tendente a absolutizar um dado estado de existência do sistema social. Era precisamente dessa seriedade que a cosmovisão carnavalesca libertava. Então, essa citação do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, tendo em consideração essa perspectiva da literatura intrinsecamente ligada à cultura, do teatro político, o teatro também como uma forma de resistência e o riso como uma forma de resistência, nós vamos chegar agora ao Togo, que é o país de origem do dramaturgo Gustave Capot. Então, só para ilustrar um pouquinho, o Togo é esse pequeno país aqui na África do Oeste, entre o Benin, o Burkina Faso e Gana. É um país de expressão francesa. E aqui o nosso dramaturgo, Gustave Capot. Eu vou ler um trechinho, uma curta biografia do autor, que foi redigida pela Rosana Correia, a ser publicado num livro que deve sair agora no final do ano. Gustave Capot, que é togolês, nascido em 1974 na cidade de Anéo. Ele é escritor, ilustrador, contador e ator. Sua primeira experiência de residência de escrita é vivida aos 20 anos, em 1998, na Maison des Auteurs de Limoges, Casa dos Autores de Limoges, na França,
ocasião na qual foi contemplado com uma bolsa da Associação Francesa Beaumarchais. Dessa residência nasce a peça Catarses, que foi editada em 2006 pelas edições Lasman, que se passa em algum lugar da África e aborda a temática da violência e do desmantelamento do continente africano de uma forma sarcástica. Esse primeiro texto, conhecido do público, irá marcar o tom de sua escrita, que aborda temas duros com um humor ácido. De um total de 18 peças publicadas até dezembro de 2016, a metade foi escrita durante residências, das quais ele participou, e tantos outros nasceram dos encontros feitos durante suas viagens e oficinas de escrita, ministradas por ele em países como França, Togo, Estados Unidos, Libéria, Síria, entre outros. A peça que iremos analisar mais adiante se insere nesse contexto de escrita, tendo sua origem em um encontro do autor com um ex-menino soldado em um vilarejo liberiano. As temáticas de seus escritos abordam, em grande parte, questões ligadas às relações entre a Europa e a África, tais como imigração, colonização, interesses econômicos e conflitos culturais entre populações oriundas desses dois continentes. A mestiçagem cultural está fortemente presente em sua escrita, e essas temáticas dialogam com diversas referências culturais, tanto de culturas tradicionais quanto do mundo globalizado. Seus textos testemunham uma escrita que nasce de encontros e viagens. Encontramos neles os falares dos lugares por onde o autor passa e que ele reinventa à sua própria maneira. Uma linguagem profundamente poética e metafórica se mistura a um francês coloquial, numa estetização de falares de países diversos como Togo, Benin, Costa do Marfim, França, além da incursão de outras línguas como o Miná, língua materna de Akapo, o Ewe e o inglês. Seus textos subvertem pela abordagem temática, pela estrutura formal e pela poética o retrato de uma África fetichizada pelo Ocidente, revelando olhares múltiplos, críticos, hibridizados sobre as relações humanas. Erradicado na França desde 2005, Gustave Akapo encontra nesse país a segurança que a distância dos conflitos de sua terra natal oferece àqueles que querem falar do que não deve ser dito. Apesar de negar o título de escritor engajado, ele considera que é impossível olhar o mundo de maneira apolítica. Para ele, se você não faz política, a política te faz. Em sua busca por uma crítica social para além das ideias preconcebidas, o dramaturgo irá, graças ao humor característico dos seus textos, tratar de temas muito duros por meio do riso. De fato, o riso é uma estratégia recorrente, que serve tanto para atenuar o horror de certos temas, quanto para revelar com sarcasmo situações absurdas. Gustave Akapo, então, pertence a uma geração de dramaturgos que reivindicam a complexidade de suas identidades e que colocam em crise as expectativas do espectador. Uma nova geração de escritas que afirmam hoje a sua originalidade e a sua impertinência e encontram sua germinação no teatro. Segundo Sylvie Chalais, essas dramaturgias, essas novas escritas, que ficam entre o espaço da máscara e das metamorfoses, que no final das contas tiveram um papel essencial no reconhecimento de uma literatura cuja africanidade, mesmo que esperada, não estava presente, pelo menos não da forma que o público já tinha uma representação. Então essas dramaturgias contemporâneas que vão romper com uma ideia que se tinha da África, uma ideia exotizada, ou da pobreza, ou apenas da miséria, mas uma dramaturgia nova que propõe novas reflexões sobre a África. Para Sylvie Chalais, seria uma África que desafia os velhos demônios, com os olhos fixos no horizonte, tomando a rota do mundo. Então, tendo em vista todo esse panorama, no nosso grupo nós trabalhamos já sobre a peça Catarses, A Petite Pierre, Pedra por Pedra, foi a tradução dela para o português.
Tactique à la Rue des Penguins, Tactique na Rua dos Pinguins, Arrêt sur l'image, captura de imagem, que foi o mais recente trabalho, e Retour sur Terre, Retorno para a Terra, que é a peça sobre a qual nós estamos trabalhando neste momento no coletivo de teatro na classe Ensino. Amanhã Cedo Demais, o texto do qual nós vamos falar agora um pouquinho, foi montado pelo grupo em 2016, nós apresentamos a versão dessa peça em francês, e em 2017 foi apresentada a versão em português da mesma peça. Esse era o cartaz da peça. Essa experiência da montagem da peça em francês, ela está descrita num artigo meu da revista Cerrados, de 2016, e cujo título é Literatura e Ensino, uma abordagem por meio das práticas teatrais. As personagens dessa peça são a Mãe Cedo Demais, uma adolescente, pré-adolescente de 13 anos, Molequinho, que tem 10 anos, Miolo Mole, 16 anos, o outro, também 16 anos, são irmãos gêmeos, Miolo Mole e o outro, o pai desses 4 personagens anteriores, Cobogô, de 15 anos, o menino soldado, 11 anos, o açougueiro Milfaces, que é um adulto, o verdadeiro falso mercenário, adulto, o médico e Negócio Coisa e seu coro, que são os personagens adultos da peça. A relação ela vai se dar entre esses dois núcleos, né? Um núcleo que é a família, né? Cobogô, que é apaixonado pela Mãe Cedo Demais, e aqui o menino soldado, o açougueiro e o verdadeiro falso mercenário e Negócio Coisa são os vilões, a gente poderia dizer assim, né? E o médico, ele vai tentar fazer uma aliança e dar um apoio para a personagem da Mãe Cedo Demais. Esses dois, a particularidade desses dois personagens, Miolo Mole e o outro, eles trazem o aspecto do riso, né? São os primeiros personagens que vão trazer o riso dentro da peça. Por quê? Eles são gêmeos, cada um pertence a uma etnia diferente, né? Foi uma questão muito discutida no grupo, como isso seria possível, né? Dois irmãos gêmeos que pertencem a etnias diferentes. E Miolo Mole, ele é aventureiro, ele é corajoso, e o outro é o irmão que fica sempre em segundo plano e que imita tudo que o primeiro faz. Então, essa relação entre eles de imitação, ela vai dar o cômico de algumas cenas nas quais esses dois personagens estão presentes. Então, só para ter uma ideia, logo no comecinho da peça, o Miolo Mole vai dizer: se a guerra não acabou, eu quero me alistar. A Mãe Cedo Demais: eu não estou falando com você. O Miolo Mole: só me faltava essa. Eu sou mais velho, não? E o outro: eu também, o mais velho. O outro sempre fica como um eco desse primeiro irmão, né? Então isso já dá uma certa comicidade à peça. A Mãe Cedo Demais: quando o que aconteceu, quem sacudiu o torpor que nos pregava ali, ao alcance dos fazedores de buraco no corpo? Quem se entregou de corpo e corpo mesmo, para nos tecer um caminho de vida nessa enorme farsa de morte? Eles estão atravessando a guerra e a Mãe Cedo Demais, ela é mãe dos irmãos, dos quais ela tem que cuidar para eles poderem atravessar esse território em guerra. O Miolo Mole: bom, você mais. O outro: sim, você mais. Então ele sempre como um eco do gêmeo. Então isso me dá o direito para o resto da vida de dizer não à sua palhaçada de querer brincar de morte. Ah, não para o resto da vida, o Miolo Mole diz. O outro: é verdade, não para o resto da vida. Então fica sempre essas réplicas em eco. Miolo Mole: estou cansado de me esconder cada vez que a gente cruza os bantis ou os bantus. É a mesma coisa, sempre me esconder, ou para não ser assassinado ou para não ser recrutado.
o outro. Ele está bravo e eu também. Então aqui os bantis e os bantus, essas etnias, né, que estão em constante conflito. Então aí a gente vê a gargalhada, o riso e a tragédia, né? O Bakhtin, em Problemas da Poética de Dostoiévski, ele vai dizer um dilaceramento como uma típica separação carnavalesca sacrificatória. Porque o que vai acontecer é que esses dois irmãos, eles vão ser assassinados. O primeiro, logo no início da peça, né, ele é levado pelos soldados e depois a gente fica sabendo que ele foi assassinado. E o segundo, no final da peça. Então, essas duas personagens que vão ser sacrificadas dentro dessa guerra. Agora, só mais um exemplo em relação a esses dois personagens, os mercenários, né, que é o menino soldado e o açougueiro mil faces. O menino soldado inteligente, articulado, fala bem, e o açougueiro mil faces, o violento, o que mata e assassina os outros. Eles vão ter também uma relação de um par cômico. O menino soldado, farejando o ar. Se tu não estivesses aqui a requerer para a tua própria pessoa toda a atenção das minhas faculdades olfativas, eu saberia onde esses vermes estão se enterrando. Mas só é mesmo tu para ser farejado num raio de quilômetros. Até mesmo Sherlock Holmes perderia seu faro. O açougueiro mil faces. Eu nunca ouvi falar dele no regimento. Menino soldado. Mais idiota que tu, suprime-se o cheiro dele do mundo por toda a eternidade. Felizmente que para gente como você, houve a guerra. Caso contrário, para que servirias? E mais uma situação onde mostra, né, esse par, o esperto e o não inteligente, né? Menino soldado. Ah, olha como ele fala comigo. Eu sou mais graduado que tu. Só porque ele é primo direto do chefe, o senhor obtém o direito de ficar na minha aba? Saiba que antes da guerra, eu estava prestes a entrar aos 9 anos no 7º ano da escola Voltaire. As pessoas como eu podem ser contadas na ponta dos dedos. Porque está sempre grudado a todas as minhas vontades de dar uma escapada? O açougueiro. Aham, porque antes da guerra o senhor estava prestes a entrar aos 9 anos no 7º ano na escola. Ah, sei lá, na escola. O senhor se acha mais esperto do que todo mundo? Então ele não entende muito da escola, ele não, em outros momentos a gente vai ver que ele não conjuga os verbos corretamente, ele não fala corretamente. Então vai ter sempre essa dose de humor dentro da relação entre esses dois personagens, né? Aqui então, por exemplo, que ele não consegue conjugar corretamente os verbos, né? O seu trabalho é batedor, um ponto, um final. Ele não conhece a expressão ponto final. Um ponto, um final. Mas você não bate nada. Você massacra tudo antes que a tropa chegue. Ele hesita na conjugação do verbo. Agora eu estou te entendendo. Massacrar é seu trabalho. Você impede as pessoas à sua volta de fazer corretamente o trabalho delas. Então, agora partindo mais para a conclusão, né, as considerações finais dessas reflexões que eu trouxe para vocês, o texto traz ao espectador a sensação de que, como afirma Jacques Rancière, para os dominados, a questão não é apenas tomar consciência dos mecanismos de dominação, mas de criar um corpo voltado para outra coisa que não a dominação. Para concluir, parece-nos, dentro de nossa situação política de hoje, que vivemos afastados de um elan utópico, o que podemos perceber como um desencantamento pós-moderno. Dentro desse conceito, o que seria um teatro crítico, engajado, político? Vislumbramos o político como tudo o que se relaciona com os interesses públicos, com a discussão sobre o homem, suas angústias e a sociedade que o rodeia. Parece urgente investigar a respeito das possibilidades que o teatro pode ter no sentido de trazer novas perspectivas
e discussões para as pesquisas em literatura. Propor um novo olhar para o leitor, para o público e para aqueles que apresentam e corporificam as obras, procurando solicitar atitudes criativas e críticas por parte de todos os envolvidos. Esse processo, é o que entendemos, pode levar à emancipação intelectual, por meio da qual espectadores, leitores, atores, amadores ou profissionais se tornem agentes de uma prática coletiva, conscientes da situação social em que vivem e desejosos de agir para transformá-la. Pretendemos trabalhar sobre a ideia de um teatro crítico e de um espectador ativo, um teatro que possa, como nos instiga Jacques Rancière, levar o espectador a se perguntar o que não está bem hoje no mundo e quais as maneiras possíveis de agir em relação a isso. Aqui, então, a página do nosso grupo, né, nosso coletivo de teatro, En Classe en Scène, o nosso novo projeto. Eu convido vocês a curtirem a página e poderem acompanhar as encenações do grupo. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada mais uma vez por esse convite, por eu poder, que seja à distância, né? Infelizmente não presencialmente com vocês, mas poder participar um pouquinho das reflexões do FECIMA. Muito obrigada e até a próxima.